Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou num cenário diferente para variar, né? Para variar, o professor sempre em cenários diferentes, quartos diferentes, locais diferentes. Bom, eu estou falando aqui de Maringá, no Paraná, tá? Vim aqui para um teste seletivo aqui também para professor, em aulas flexibilizadas, tá? Então uma coisa não vai excluir a outra. As aulas da disciplina aqui de microbiologia vão continuar de maneira corrente, normal. A gente vai terminar a disciplina tranquilamente em dezembro, como foi tudo combinado, tá? Mas só dando satisfações em relação ao cenário que sempre muda, né? Bom, enfim, vamos retomar. Essa vai ser a nossa última aula antes de quê? Antes do nosso plantão Tira Dúvidas, que a gente vai ter semana que vem, né? Lembrando, mais uma vez, que esse plantão Tira Dúvidas vai se dar através do BBB, tá? Mas não vai ter uma sala específica aqui no tópico de baixo, vai ter uma lá em cima, lá no início, né, que vocês já devam ter percebido lá, que onde tem o livro do Tórtora, né, a nossa referência bibliográfica, coloquei o PDF lá para vocês, disponível, tá? Para ninguém reclamar que não tem acesso ao livro, à biblioteca e assim por diante. Então, PDFzão lá, né, as 1000 e poucas páginas do Tórtora, do Tortura, tá lá presente lá na aba inicial, tá? Então lá também vai ter o linkzinho do BBB, da nossa sala de aula, para a gente fazer o plantão Tira Dúvida, conforme no horário que a gente já combinou lá, que eu pré-determinei lá com vocês, né? Assim como foi o nosso último encontro, tá bom? Bom, é isso aí. E depois, na semana subsequente, nós vamos ter a nossa prova, né? Nossa primeira avaliação teórica, tá bom? Bom, então o último tema, e o tema então o último que vai cair então na próxima prova, na próxima avaliação teórica, a gente começa a iniciar falando então do controle microbiano, ou seja, o controle do crescimento microbiano. Até agora vocês viram, a gente estava falando ali sobre o crescimento, né? Quais são os fatores físicos e os fatores químicos que levam ao crescimento microbiano, ao crescimento colonial, né? Inclusive, uma das atividades que eu tinha colocado ali, que eu não tinha falado na minha aula, né, tá lá no livro do Tórtora, né, lá nos capítulos, lá acho que a parte final do capítulo de crescimento, eu pergunto para vocês, uma das perguntas que eu fiz é qual é a curva de crescimento, né? Então dá uma olhadinha lá que tem uma parte ali no Tórtora, na parte final daquele capítulo de crescimento, que ele explica lá a fase lag, a fase log, a fase estacionária, né? a fase de declínio. Então é isso ali que eu gostaria que vocês fizessem como explicativo, que vocês descrevessem essas fases do crescimento microbiano, tá? E agora a gente vai falar então as formas que a gente tem de controle do crescimento microbiano, do controle do crescimento colonial, tá? E claro, nós temos então tanto fatores físicos quanto fatores químicos. O que eu vou falar na aula de hoje, que vai cair então na nossa próxima prova, vai ser até, né, tudo que foi dado anteriormente, até essa aula de hoje, tá? De métodos físicos para o controle do crescimento microbiano, tá? Então a gente vai falar quais são esses métodos físicos e a gente vai falar também quais são os mecanismos de ação de cada um desses métodos, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos conceituar algumas coisas que são realmente bastante importantes antes de a gente começar a falar. Sempre que a gente envolve esse tema de controle de crescimento microbiano, tá? Então, o primeiro conceito de todos, a gente precisa ter claro qual é o alvo que a gente precisa ter, né? E qual é o alvo, qual é a característica, qual que é a morfologia do alvo que a gente vai ter para utilizar um determinado método de controle, tá? Então, qual que é o alvo? Nós temos duas formas microbianas aqui, tá? Nós temos a forma vegetativa. Então, alguns métodos de controle vão ser direcionados e vão ser mais eficazes para quando a célula ela está na forma vegetativa, ou seja, quando a célula microbiana ela está em plena forma ativa, metabólica e reprodutiva, ou seja, basicamente vegetando, ela está viva, né? Ela está se reproduzindo. E ela está com seu metabolismo totalmente ativo, tá? Então, essa é uma das formas que nós temos, as formas microbianas. Outra forma microbiana é a forma de resistência, tá? E ela pode se dar de maneiras diferentes. Por exemplo, na forma de resistência bacteriana, você tem o processo de esporogênese bacteriana. É o processo ao qual ela forma o endósporo. O endósporo eu já tinha falado para vocês lá nas nossas primeiras aulas de morfologia bacteriana, tá? O endósporo é a estrutura de resistência, ele é formado a partir de adversidades ambientais que ocorrem no habitat do micro-organismo, né, da bactéria em específica, principalmente bactérias o quê?
gram-positivas, do gênero Clostridium ou do gênero Bacillus, né? Elas têm a tendência em formar endósporos, tá? Então começou a faltar comida, começou a faltar água, começou a faltar algum tipo daqueles fatores que a gente já descreveu, de fatores físicos ou químicos, né? Começou a dar falta e ela sentiu que, poxa, isso pode me levar a uma escassez de nutrientes, isso pode me levar até a morte, então eu vou já produzir aqui, vou me encapsular e vou voltar depois à ativa, vou voltar à forma vegetativa quando essas adversidades ambientais já tiverem passado, tá? Então, basicamente. Então, é o seguinte, é importante, primeiro de tudo, caracterizar qual que é a forma microbiana que as bactérias e que os micro-organismos vão estar se apresentando para você poder fazer a escolha certa de qual método de controle que você vai utilizar, tá bom? Bom, além disso, outros conceitos também que o pessoal às vezes confunde muito. O pessoal confunde esterilização com desinfecção, com sanitização, né? E por que tem tantos nomes? Parece que tudo é para a mesma coisa, né? Tudo é para controlar o micro-organismo. Sim, todos são para controlar as populações microbianas. Isso é de fato, né? Só que você tem alvos diferentes, você tem estratégias diferentes, tá? E cada uma tem uma certa aplicação. Cada método tem um tipo de classificação. Então, tem métodos que são classificados como esterilizantes, tá? São que levam à esterilização, ou seja, a inativação de todas as formas de vida microbiana, ou seja, tanto a forma vegetativa quanto as formas de estrutura de resistência. Então, quando eu esterilizo, eu mato tudo, tá? Realmente, você elimina realmente tudo. Um dos exemplos que nós temos é o exemplo da autoclave, que é um equipamento que eu vou mostrar logo mais a vocês, que é por um método físico, e o óxido de etileno, que é um método químico também, que a gente pode utilizar para, de repente, materiais que são mais sensíveis aos métodos físicos de esterilização, tá? Então, você promove uma esterilização química desses materiais, tá? Principalmente material cirúrgico, por exemplo, bisturis, pinças, esse tipo de material que às vezes requer um cuidado maior, que você não pode simplesmente autoclavar, submeter ao fogo, submeter a altas temperaturas, porque eles acabam perdendo seu tempo de vida útil, tá? E aí nós temos também uma subdivisão desse conceito aí de esterilização, que é a esterilização comercial. Ou seja, são tratamentos que às vezes certos alimentos eles recebem, principalmente os alimentos enlatados, tá? Eles sofrem capazes de quê? De eliminar as células vegetativas e os endósporos de Clostridium botulinum. É específico, entendeu? Então, outros endósporos acabam não sendo, ele não vai matar todos os endósporos, entendeu? Endósporos de micro-organismos ali, ó, que são determinados ali como termofílicos, eles vão continuar presentes. Tá? Então, na esterilização comercial, ela é voltada apenas para os micro-organismos que são realmente problemáticos para a saúde humana e para a saúde animal. Tá? Então, elas esterilizam apenas estes, em especial o Clostridium botulinum, porque é o que causa o botulismo. Né? E aí, por que a gente não elimina todos? Né? Professor, por que a gente já não pega e esteriliza todos? Porque é o seguinte, às vezes a esterilização, o método, ele é tão forte e ele é tão potente que ele vai acabar degradando demais o alimento em si. Aí o alimento ele acaba perdendo as suas características organolépticas. O que são características organolépticas? É a questão da sensorialidade, o gosto fica diferente, o cheiro fica diferente. Tá? Então, as estruturas, os nutrientes, né, os ingredientes, as vitaminas e tal, você acaba perdendo toda essa riqueza e esse potencial se você esterilizar de maneira não seletiva, tá? Então, por isso que existe, em específico, a esterilização comercial, tá? Essa esterilização comercial, o que acontece? Se você pegar um produto enlatado, né, ele tem um tempo de prateleira. Vocês podem até pegar e fazer o teste em casa. Vão lá, pegam um enlatado de vocês, olhem ali a data de validade. Vocês vão ver que tem data de validade. Passou daquele dia de data de validade, o que acontece? É o tempo que, às vezes, os endósporos eles começam de outros, né, não fora o Clostridium, mas de outras bactérias termofílicas, elas voltam à atividade vegetativa e acabam fazendo o quê? Acabam emitindo gases, né, emitindo subprodutos que acabam estufando a latinha. Então, por isso que, às vezes, é comum, né, depois que passou o tempo de prateleira, depois que passou a validade, né, o produto enlatado, às vezes, ele estufar. Então, pode ser que sejam os bactérias termofílicas gerais, assim, que estão voltando à ativa, né, a forma vegetativa,
Ou pode ser também o Clostridium botulino. Então, de qualquer forma, gente, se vocês virem um produto estufado, né, enlatado, ou mesmo esse também, era muito comum também, sabe, aquele queijo que é utilizado para fazer parmigiana, que é o queijo mussarela, mas eu falo o queijo mussarela de búfala mesmo, né, que ele vem geralmente numa salmorinha, né, vem num potinho plástico ou vem num saquinho plástico, né. Então, se aquilo ali também ele tiver estufado, é um sinal de que houve a produção de gás. E quem que vai produzir o gás? As bactérias que estavam ali presentes, né? Então, pode ser uma bactéria patogênica, quanto não, mas para não arriscar, não consuma, jogue fora esse produto, tá? E mesmo assim, ó, fazendo um outro teste também. Você não precisa esperar a data de validade para fazer esse teste, tá? Você pode pegar um produto enlatado que esteja dentro do prazo de validade, mas se você colocar numa estufinha e a 60 graus, 70 graus Celsius, se você colocar, você vai ver que elas vão retornar à ativa, esses endósporos vão se transformar em células vegetativas, tá? E essas células vegetativas vão produzir gás e vão estufar, né? Então é justamente o retorno à forma vegetativa dessas bactérias, tá bom? Bom, um outro conceito também que é bastante importante é o conceito de desinfecção, tá? O que é a desinfecção? Já está escrito aqui. Destruição de agentes patogênicos na forma vegetativa em superfícies inanimadas. Então, aqui eu não tenho a destruição das formas de resistência. Para ser considerado esterilização, olha aqui, é forma vegetativa e forma de resistência. Então, você mata todas as formas microbianas, tá? Na desinfecção, você só mata as formas vegetativas, em específico das bactérias patogênicas. A gente mira mais nelas. Que, em geral, que classe que é em relação aos fatores físicos, se vocês estão lembrados, em relação à temperatura, né? Vou deixar a pergunta aí no ar, tá? Mas, basicamente, tentem se lembrar qual é a faixa de temperatura que as bactérias patogênicas, em geral, elas acabam sendo classificadas lá nos termos lá de psicrófilo, né? Mesófilo, termófilo e tal, né? Bom, e em especial aqui, ó, o termo superfícies inanimadas, ou seja, bancada, né, chão, piso de chão de fábrica, tá? Chão de galpão, né, galpão de suínos, galpão de aves e tudo mais, estruturas, né? Então, quando a gente faz no processo de higienização dos galpões, em especial se alguém aqui tem propriedade rural em casa, ou já acompanhou, já fez estágio, né? Quem já fez técnico agrícola sabe como é que é, né? Já visitou uma granja e tal. A gente sabe que sempre quando termina um lote é importante fazer o quê? Fazer o processo de higienização e o processo de vazio sanitário naquela determinada estrutura. Para isso, né, são utilizados os agentes que são desinfetantes, tá? Então, esses desinfetantes, eles são voltados a agir aonde? No chão, nas paredes, nos comedouros, nos bebedouros, em todas as estruturas onde os animais estiveram ali, em toda aquela estrutura física que foi criada, tá? Então, exemplos que nós temos que a gente pode citar. Então, tem várias substâncias químicas aqui, tá? Quaternário de amônia, por exemplo, se for uma química. Tem técnicas relacionadas também à radiação ultravioleta, radiação ionizante, radiação não ionizante. A própria água fervente, tá? A própria água fervente. Quem já viu, de repente, pai, mãe, às vezes vai fazer algum processamento de compota, vai fazer algum tipo de alimento, né? O que as pessoas, ou mesmo assim, ó, tem gente que tem esse hábito. Eu mesmo tenho esse hábito também. Eu lavo a minha louça, né, com água e detergente, água e sabão, e depois eu vou, enquanto eu estou lavando ali, eu deixo uma chaleira esquentando com água quente. Não é para fazer o chimarrão, dessa vez não é para fazer o chimarrão do professor, tá? Apesar de eu tomar. Eu faço ali, deixo fervendo, né, aquela água quando está fervente, depois que eu terminei de lavar a louça, eu jogo por cima, taco por cima também aquela água fervente. Então, aquilo ali também eu acabo promovendo uma certa desinfecção também, matando boa parte dos micro-organismos ali simplesmente da forma vegetativa, simplesmente com água quente, tá? Ou vapor de água, também pode acontecer, tá? E um outro conceito, é o conceito de antisepsia, tá? A diferença da antisepsia para a desinfecção é que a antisepsia ela também destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, só que ela é voltada para tecidos vivos. Então, por exemplo, quem já fez cirurgia e teve que passar aquela solução de iodo, né? Aquela solução geralmente de iodo, ela é uma solução antisséptica, tá? Que mais? Álcool, gente. Álcool 70, álcool em gel, né? O famoso álcool em gel que a galera tá passando aí contra o coronavírus. Então, ele é um agente antisséptico,
tá? Vocês podem notar que esse é o termo que é comumente utilizado, inclusive, pela imprensa também, tá? Então, são agentes antissépticos, tá bom? Solução iodófora, como eu já falei, clorexidine, que em geral se usa para quem é alérgico a iodo, tá? Eu mesmo sou alérgico a iodo, então toda vez que se eu tiver que passar por um procedimento cirúrgico, ou mesmo quando eu, como veterinário, se vou fazer alguma cirurgia em algum animal, então para eu fazer a minha antissepsia, eu não posso utilizar soluções que contenham iodo, eu tenho que usar esse componente aqui chamado clorexidine, tá bom? Que mais? Nós temos também a degerminação. Degerminação é algo bem mais simples, é o que vocês fazem rotineiramente na casa de vocês, tá? Que é a remoção mecânica. Então ele não provoca a morte bacteriana, você não, nem a morte vegetativa, nem a morte, muito menos a de resistência, tá? Você só elimina os micro-organismos, você reduz a carga microbiana apenas utilizando um agente que é chamado de agente tensoativo. Ou seja, por exemplo, sabão, tá? Sabonete para tomar banho, né? Sabonete e detergente. Detergente também, ele é um agente tensoativo, ou seja, um agente que ele se gruda, né? Com o quê? Se gruda com a gordura e gruda também com a água, né? É uma molécula que ela é chamada, caracterizada quimicamente de anfipática. Então ela tem esse poder. Então, basicamente, você apenas passando o sabonete, passando sabão, passando detergente, tá? Para lavar a louça, você já está removendo os micro-organismos ali, 99,9% dos micro-organismos você está removendo com esse simples ato, né? E, claro, como já foi vastamente apresentado aí pela mídia de uma maneira geral, né? A gente sabe que água e sabão, ele é mais, acaba sendo mais efetivo contra o coronavírus, né? Contra os vírus, principalmente os vírus envelopados, né? Mais do que o álcool 70, tá? Simplesmente por uma característica que os vírus, como é o coronavírus, ele possui envelope, e esse envelope é lipídico, tá? Então, o envelope é a última estrutura que está protegendo ali o capsídeo viral. E por ele ser gorduroso, por ele ser lipídico, então ele consegue se grudar facilmente com o detergente, né? Se gruda com a água também e pronto, é inativado, tá? Então, por isso que aí acaba sendo mais eficaz do que o álcool 70, por exemplo, tá? Que mais? E nós temos também a sanitização. Sanitização, ele reduz, tá, a carga microbiana de determinados micro-organismos, quais? Principalmente que são patogênicos, como salmonella, Escherichia coli, listéria, outros micro-organismos aí que estão comumente relacionados a problemas de saúde pública, nos utensílios domésticos, nos utensílios alimentares. Então, um sanitizante, como por exemplo o hipoclorito de sódio, tá, a água sanitária, a famosa água sanitária, ela é às vezes utilizada para imersão, né? Então, além de, por exemplo, em casa, a gente lavando apenas com água e sabão, tá beleza. Eu ainda passo uma aguinha quente ali e tal, mas eu digo assim, que realmente até é exagerado da minha parte, né? Nem precisaria fazer isso. Mas assim, em restaurantes, tá? Em lanchonetes e tudo mais, o recomendável é, além de você fazer essa limpeza tensoativa, é legal você deixar também ele banhado um tempo em água contendo cloro, tá? Uma quantidade ali de 0,05%. São realmente quantidades realmente bem baixas assim, e você já consegue também, além de você já ter removido quase 99,9% das bactérias, né? Você ainda deixa ali ele para provocar uma sanitização e eliminar as possíveis bactérias ainda patogênicas que possam ter restado naqueles utensílios, tá? Que mais? Outras coisas que são importantes, que são na classificação dos agentes, tá? Que aparecem no nome dos agentes, tá? Então, o sufixo. O sufixo sida, né? Sida significa morte, tá? Então, por exemplo, bactericida mata todas as bactérias. Isso é para depois a gente observar quando a gente estiver lendo o rótulo dos produtos, por exemplo, tá? Quando a gente estiver lendo os rótulos dos produtos, a gente vai ver que tal agente ele é considerado bactericida. Então, ele é voltado mais para a classe das bactérias, dos grupos das bactérias. Fungicida, ele é mais voltado para quem? Ele mata, né, em especial, os fungos. Germicida, aí ele pega bactérias, pega fungos, pode ser considerado até vírus também, às vezes alguns parasitas também podem ser considerados entrar nessa classe também, serem eliminados, tá? Viricida, específica então para vírus, biocida, contra qualquer morte, acho que mata até a gente, esses biocidas aqui, tá? Provavelmente, esses aí já entram até nas clássicas lá de agrotóxicos, super perigosos e tudo mais, tá? Então essa é só uma noção para vocês terem, porque às vezes essas nomenclaturas vão aparecer nos artigos que eu deixar, lá no livro do Tórtora, ou às vezes durante essa aula e principalmente na próxima aula de controle químico que eu vou abordar com vocês, tá bom?
Estático ou estase. O que significa? Significa controle, parar ou diminuir. Isso significa esse sufixo. Então, bacteriostático, né, é um agente físico ou químico que apenas diminui ou apenas controla ou às vezes ou só estabiliza para o crescimento colonial naquele momento, mas ele não diminui, entendeu? E nem aumenta. Nem aumenta a colônia, nem diminui o número de colônias presentes naquele ambiente, tá? Ele só para naquele determinado momento, tá? Causa bacteriostase. Então, fungistático, a mesma coisa. Por que existem? Por que a gente não usa, então, professor, já que o bactericida ele mata, né, a forma vegetativa, por que a gente não usa bactericida para tudo? Porque em determinadas situações você tem que apenas controlar a carga, né, aquela quantidade de bactérias, de fungos que tiver ali presente, né, e aí outras formas vão ser ativas contra, né, para a eliminação daquela bactéria presente. Por exemplo, antibióticos. Boa parte dos antibióticos, eles são bacteriostáticos. Tá? A penicilina ela é um bacteriostático, ele vai controlando de que forma? As novas células que vão surgindo no processo de fissão binária, elas não conseguem sintetizar por completo o peptidoglicano. Então, a penicilina vai lá e age diretamente no momento que a parede celular está sendo constituída. Tá? E por que isso é importante? Prof, por que a gente simplesmente não pega e não mata? Porque é o seguinte, às vezes, se você pegar e matar a bactéria, geralmente a morte da bactéria, como que ela ocorre? Através da produção de poros, tá? E você destruir a membrana citoplasmática, a parede celular, né? E aí a bactéria ela extravasa o conteúdo que está dentro dela. Ela extravasando, às vezes você pode liberar toxinas. E aí a pessoa não vai morrer de uma infecção, tá? Ela não vai morrer da infecção, vai morrer da toxicidade, tá? Da intoxicação, tá? Da toxinfecção que pode ocorrer ali nesse momento de liberação do conteúdo intracitoplasmático que está presente ali naquela célula, entendeu? Então é mais estratégico que a gente apenas pare o crescimento daquela colônia e depois o próprio sistema imune, tá? Ali com a produção de células fagocitárias e tudo mais, faça a eliminação natural daquele invasor, tá? Daquele patógeno, tá? E por fim, sepse. Sepse significa podre ou estragado. Então, ó, fossa séptica, por exemplo. Né? Fossa séptica é caracterizado pelo alto conteúdo microbiano que está presente aí naquele ambiente. E logo, a asepsia, que a gente precisa ter, técnicas assépticas, né? Agentes que causam a antissepsia e tudo mais. Então, livre de patógenos, área asséptica, técnicas assépticas, ou seja, são consideradas todas essas técnicas, esses métodos que a gente consiga fazer aí um controle, né, dos micro-organismos, tá bom? Bom, fatores que influenciam agora a efetividade antimicrobiana. Bom, primeiro de tudo, a quantidade de micro-organismos. Então, quanto mais micro-organismo tiver presente no determinado ambiente, mais tempo vai levar para o seu controle ou para a sua morte, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os métodos de controle físico e químico, eles precisam de um tempo de ação. Tá? Então, se vocês olharem nos rótulos mesmo, principalmente nos métodos químicos, tá? No processo mesmo de higienização. Como ocorre o processo de higienização que é recomendável nas granjas? Você faz a remoção mecânica, tá? Das sujidades, ou seja, você limpa o grosso, né? Tira lá a poeira e tudo mais, resto de ração, resto de cama de maravilha que está lá incrustada praticamente, né, está quase que aderida, grudada ao chão. Você retira aquela forma lá com só, digamos assim, ela está limpando o grosso, né? E aí depois você passa um agente tensoativo. Com água você passa um agente tensoativo. Depois que você fez aquela limpeza, né, com detergente, e aí você entra com desinfetante. Esse desinfetante, se você olhar no rótulo, ele tem um período, você tem que ter um período de ação. Tá? Ele tem que deixar ali um período de ação agindo. Porque a gente tem que lembrar o quê? Que o crescimento ele se dá em escala logarítmica, tá? Do crescimento microbiano. E depois a sua eliminação também dá-se em escala logarítmica. Tá? Então, para cair também, para declinar o crescimento microbiano, para você eliminar, também ele se dá de forma logarítmica. Então, para isso, você precisa deixar lá 1, 2, 5, 10 minutos agindo, né, agindo ali no ambiente para ele fazer a total limpeza, a total desinfecção daquele material. Tá? Então, foi isso que eu falei. Então, por exemplo, ali, ó, a morte se dá em logaritmo. Então, 90%, em 1 minuto, 90%
da colônia ali, ela é morta. E depois você tem que esperar um outro 1 minuto para mais 90%, porque sempre vai sobrar 10%. Né? Então, daí depende da quantidade que tu tem. Se tem uma quantidade de milhões e milhões de células microbianas, que é o normal, né? Então, se você pega 1 milhão, você elimina 90%, ainda fica sobrando 10% desse valor, tá? Que ainda é grande, entendeu? Então, em geral, no mínimo, quando você vai fazer, por exemplo, uma desinfecção de um galpão e tudo mais, você tem que deixar ali por pelo menos uns 30 a 40 minutos o agente desinfetante ele agindo para poder fazer o seu papel de desinfetante, tá bom? Outra coisa, influências ambientais, como, por exemplo, presença de matéria orgânica. A matéria orgânica ela acaba protegendo, tá, os micro-organismos. Tá? Então, fica mais difícil que os fatores químicos, os métodos químicos e físicos, eles possam agir diretamente sobre as colônias microbianas. Tá? Então, gorduras e proteínas, elas acabam protegendo. Tá? E por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer no processo de higienização é o quê? É varrer e retirar o grosso, retirar a sujeira grossa. Tá? Que é basicamente você está retirando a matéria orgânica em excesso, tá? Tempo de exposição, como eu já falei para vocês, então os antimicrobianos químicos, eles requerem longo tempo de exposição, tá? E a temperatura também ajuda, porque é o seguinte, quanto menor a temperatura, maior vai ser o tempo de tratamento, ou seja, então, temperaturas mais ambientais, digamos assim, a 25, 26 graus Celsius, elas facilitam. Isso é uma característica mais pro pessoal do sul, né? Então, na época do inverno, você tem que aumentar um pouco esse tempo de exposição para ele ser realmente eficaz na desinfecção, tá? Bom, característica microbiana, né? Então também, se ela se apresenta na forma vegetativa, que é muito menos resistente, tanto a métodos físicos quanto a métodos químicos, tá? Ou se ela se apresenta na forma esporulada, aí você vai ter que escolher métodos que ataquem a forma esporulada e que, em geral, são métodos de esterilização, tá? Porque eles são mais resistentes quanto a suas formas de controle. Tá? Bom, e quais que são, em geral, os mecanismos de ação dos agentes de controle microbiano? Tá? Basicamente, ele vai se dar por duas formas. Ou ele vai alterar a permeabilidade da membrana citoplasmática ou da parede celular, através de como? Lesando os constituintes. Então, por exemplo, qual que é o constituinte principal da membrana citoplasmática? A bicamada de fosfolipídios. Né? Então, tem agentes químicos e físicos que vão ali, vão interferir naquela ligação do fosfolipídica e vai causar uma lesão e vai levar ao quê? À lise celular, tá? Ao extravasamento do material citoplasmático, certo? Penicilina, que eu já tinha falado para vocês, então ele vai lá e inativa a parede. Inativa a parede, gera poros enormes e a bactéria extravasa todo o conteúdo, tá? Uma outra forma que nós temos, danos às proteínas e às enzimas internas e aos ácidos nucleicos, também é uma outra forma, tá? Constituintes específicos ali, antimicrobianos, por exemplo, a rifancina, ela age diretamente no ácido nucleico. Ela vai lá no DNA, desestabiliza o DNA e pronto, acabou. Um agente físico, agentes ultravioletas, tá? de radiação, também vão lá, machucam o DNA e leva à inabilitação do DNA. Sem o DNA, você não consegue fazer a síntese de proteínas e tudo mais. Né? Então, aí, quantas proteínas elas perdem a sua estrutura tridimensional? Tá? Lembrando lá, o que acaba ocorrendo? Acaba ocorrendo a desnaturação proteica. Né? Então, olha ali, ó, desnaturação proteica é um processo muito simples que todo mundo pode observar em casa muito facilmente. Olha lá, a albumina do ovo. Né? A albumina do ovo é proteína. Se você simplesmente, um método que a gente poderia fazer aqui para desnaturar a proteína é o quê? Aquecer. Né? Se a gente aquece, olha lá, a albumina ela fica toda desnaturada. E é irreversível esse processo. Não adianta você pegar esse ovo aqui frito, colocar na geladeira e achar que vai voltar a virar albumina normal. Não vai virar, entendeu? Então, a mesma coisa acontece quando um micro-organismo é submetido a algum tipo de tratamento, de controle, que vise a desnaturação da proteína. Tá? É isso que vai acontecer. Né? Geralmente, por exemplo, métodos que utilizem o calor seco e o calor úmido. Tá? Em especial o calor úmido, melhor dizendo. O calor úmido, em geral, ele provoca a desnaturação das proteínas e aí pronto, acabou. Vai estar esterilizado, inclusive os agentes de resistência, tá? Os endósporos bacterianos. Bom, vamos lá, então, nomeá-los. Quais são os métodos físicos, né? Então, do calor, nós temos dois métodos, o calor úmido e o calor seco. O calor úmido, como o próprio nome já diz, envolve água, tá? Então, vai desde a água fervente até o processo próprio de autoclavagem, que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. E o calor seco é o calor seco, bom, estamos em Cuiabá, estamos na época de secura, né?
total, extrema, até a gente também vai ser controlado, né? Não precisa ser só os micro-organismos que podem ser controlados, mas também a gente vai ser controlado só com calor seco, tá? Então, exemplos, o forno. O forno de casa, ele leva ali uma oxidação e aí você acaba tendo o alimento cozido. Não é isso que acontece? Então, com os micro-organismos é a mesma coisa. Você leva para um forno também, um forno chamado forno de Pasteur, leva lá, ele fica a 200, 180 a 200 graus Celsius por 2 a 3 horas e pronto, o material também vai estar esterilizado. Tá? Métodos de filtração. Tá? Então, dependendo da porosidade que um determinado filtro tem, ele consegue reter, mecanicamente ele retém, né, as bactérias, os fungos e assim por diante. Só os vírus que, em geral, não tem filtros assim que consigam... Assim, os filtros existem, né, mas é realmente muito caro para ser utilizado na prática do dia a dia. Tá? Mas, assim, filtros normais a gente consegue. Por curiosidade, aquele filtro de barro que a vovó tem em casa, ou que vocês possam ter em casa e tudo mais, né? Aqueles filtros, em geral, eles são bons para segurar parasitas, tá? Mas bactérias, em geral, eles já não conseguem segurar, tá? Mas parasitas, sim. Parasitas, eles conseguem segurar muito bem, tá? Baixas temperaturas. Baixa temperatura também é um método de controle do crescimento, mas ele é um método de controle de crescimento que ele não vai levar à morte. Ele vai ser bacteriostático, ele apenas paralisa. Então, assim, ó, se tem uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem na cabeça de vocês, é o seguinte: o calor, ele mata. Enquanto que a baixa temperatura, o frio, ele preserva. Isso é importante. Entendeu? O frio, ele preserva. Tanto que, para a gente armazenar bactérias, fungos, vírus também, por longos períodos em laboratório, a gente utiliza o quê? O congelador, o ultrafreezer, que chega a menos 80 graus Celsius, o nitrogênio líquido. É esse tipo de tratamento que a gente vai dar para os micro-organismos que a gente quer que sejam preservados. Tá? E tem diversas funções para isso. Né? A gente tem uma biblioteca aí de estudo, para função de pesquisa e tudo mais. Né? Dessecação também é um outro método físico. A dessecação é basicamente o quê? Você deixar evaporar, perder toda a água. Perdendo a água, a célula não consegue se reproduzir. Né? Imagina você ficar com sede. Né? 80% do nosso corpo é formado de água. A mesma coisa também é com as bactérias, com os fungos também. Né? Os micro-organismos vivos também necessitam de água. Então você retira ali o fator, que é um dos fatores essenciais, então, para a manutenção da vida e do metabolismo microbiano. Tá? Pressão osmótica também, então você fazer uma alta pressão, carrear uma alta pressão osmótica, que geralmente está relacionado com a dessecação também. A própria produção aqui de um alimento que eu vou mostrar mais para frente, ele é produzido através da dessecação e da pressão osmótica. Tá? E, por fim, a radiação. Então, esses são os fatores que eu vou discutir com vocês na aula de hoje. Tá? Radiação ionizante e a radiação não ionizante. Bom, vamos lá. Começando com o primeiro. Calor úmido. Calor úmido, um dos principais ali, os primeiros que nós temos, a fervura por ao menos 10 minutos. Você causa o quê? Qual que é o principal mecanismo de ação dele? É a desinfecção. Então, ele não é esterilizante. Tá? Ele não vai eliminar todas as formas microbianas de vida. Né? O que ele leva? Então, classificado como desinfecção. Qual que é o mecanismo de ação? Desnaturação proteica por inativação de pontos de hidrogênio. Tá? Pontos de hidrogênio que estão presentes ali nos constituintes químicos das bactérias. Tá? Então, destrói as células vegetativas bacterianas, vírus envelopados, tá? Vírus envelopados, tipo quem? O nosso famoso tal do coronavírus. O coronavírus é um vírus envelopado. Então, água fervendo, passando pelas superfícies, também você já está conseguindo fazer um controle desse tipo de agente. Tá? Fungos e seus esporos. Tá? Endósporos, contudo, não são destruídos. Então, apenas as formas vegetativas a gente consegue destruir com a fervura. Tá? A esterilização confiável ela é acima da temperatura da água fervente. Ou seja, se fosse no nível do mar, a 100 graus Celsius, a água já ferveria. Como nós estamos em Cuiabá, é uma altitude diferente do nível do mar. Então, já sobe aí para 110 graus Celsius, 105, acho mais ou menos. Né? Então, para ser uma esterilização, tem que ser acima de 100 graus Celsius, bem acima. Tá? Então, olha aí, ó, o processo de autoclavagem, que eu falei para vocês que eu ia comentar, tá? É um processo que inclui temperatura, pressão atmosférica e tempo. Então, tem que ter a combinação desses 3 fatores aqui. Para a temperatura tem que atingir no mínimo 121 graus Celsius aqui dentro. Tá? Tem que estar a 1 atm de pressão, então por isso que aqui, ó, essa tampinha aqui é fechada. Tá? Nas nossas aulas práticas eu vou mostrar para vocês esse tipo de equipamento. Então lá dentro você tem água, tá, a um certo nível.
Aí depois você coloca 2 cestas aqui metálicas. Essas cestas metálicas você vai colocar o material que você quiser autoclavar, tá? E aí você liga esse material, fecha, né? Fecha a tampa aqui, liga o material e aí vai começar a ferver. Vai chegar lá a 121 graus Celsius, 1 atmosfera, e você deixa por no mínimo 15 minutos. E aí você consegue ter, de fato, a tão famosa esterilização, tá? Lembra o que é isso aqui, ó? Panela de pressão, tá? Galera, olha lá. Simples panela de pressão mimetiza esse sistema de autoclave que a gente faz a esterilização industrial e a esterilização também comercial, tá? Enfim, olha lá, depois eu vou tentar achar um vídeo aqui, um material complementar para mostrar para vocês como que funciona a autoclave, tá? Mas basicamente, quem que vai fazer a esterilização? É o vapor de água, tá? O vapor de água quente, que vai passar ali naquela pressão por aquele determinado tempo, tá bom? Para onde que a gente aplica esse tipo de esterilização, esse tipo de tratamento? Para meios de cultura, que é a comidinha da bactéria, vidrarias, tá? Potes, geralmente para quem faz compota, né? Papai, a mamãe, os familiares aí de vocês, ou vocês mesmos em casa se fazem, né? Compotas, né? Palmito, o pessoal que guarda palmito e tudo mais. Então, industrialmente, eu sempre recomendo que seja industrial esse palmito que vocês vão comer, não comam assim palmito caseiro, porque você não sabe o que consegue garantir que aquele material realmente tenha sido esterilizado e de maneira confiável, tá? E aí você corre o risco de ter contaminação por Clostridium botulino, né? E levar aí uma contaminação, levando uma infecção uma toxinfecção por toxina botulínica, tá? Plásticos, então tem alguns tipos de plásticos aqui, como polietileno e polipropileno, que são resistentes também ao calor, tá? E algumas considerações que a gente tem que fazer. Você tem que ver o tamanho do material. Quanto maior o material, mais tempo você vai precisar de autoclavagem para ele poder, de fato, ser esterilizado. Produtos sólidos são mais difíceis de esterilizar do que os produtos líquidos, tá? Então, isso tudo vai necessitar, de repente, um tempo extra. Então, 15 minutos, de repente, não vai ser o suficiente. Você vai ter que deixar por mais tempo, tá? Bom, para quem usa a panela de pressão, né, de repente não tem uma autoclave, professor, preciso ter um material aqui esterilizado, né? Muito obrigado, muito obrigado. Não vou nem falar o que é. O pior é que eu não posso nem parar. Deixa eu ver se consigo aqui. Bom, espero que vocês não tenham ouvido, mas agradeço gentilmente essa pessoa extremamente educada. Vocês, por favor, não façam esse tipo de coisa, gente. Não saiam de carro aí com som alto, por favor, pelo amor de Deus. Atrapalhando. Tem muito professor trabalhando, entendeu? E atrapalha isso depois das aulas, né? Mas voltando lá. Então, às vezes, você precisa de um tempo extra para conseguir fazer a esterilização, dependendo do tipo de material, né, das características que ele está apresentando ali, tá bom? Bem, que mais? Nós temos o processo de pasteurização também, que ele é baseado no calor úmido, tá? Então serve para leite, para sucos, para tantos outros alimentos em geral, né? Então a pasteurização clássica, quais são os requisitos mínimos? Você precisa atingir 63 graus Celsius por até 30 minutos, tá? Isso leva então à fervura daquele material, tá? Outro tipo de pasteurização que é bastante conhecida é a HTST, que vem do inglês High Temperature Short Time. Ó, muito lindo meu inglês, né? O inglês é formidável, fantástico. Então, é alta temperatura por um curto período de tempo, tá? Então, olha ali, ó, 72 graus Celsius por 15 segundos, tá? Passa assim, numa quantidade bem pequenininha, passa numa serpentina esse leite, e ele, então, vai ser já pasteurizado, tá? E por fim, o último, que é o mais tradicional, que é o favorito aí, a gente encontra muito no supermercado, né? Que é o leite UHT, Ultra High Temperature. Então, temperatura ultra elevada, né? Então, nós temos ali, ó, 140 graus Celsius por apenas 3 a 4 segundos, tá? Então, ocorre essa rápida subida de temperatura e depois um resfriamento quase que instantâneo. Para você, além dessa alta temperatura, você também causar o choque térmico, né, nesses micro-organismos e você poder, então, fazer a pasteurização, tá? Por que a gente não deixa mais tempo? Por que a gente não coloca também pressão nisso aqui? Porque senão você leva à degradação das características organolépticas, tá, do leite. Então, se nós fôssemos comparar esses três aqui, ó, em relação à qualidade microbiológica, ou seja, em relação à qualidade da presença de organismos patogênicos, todas as três são compatíveis, tá? Tanto a clássica, a HTST e a UHT. A questão que pega aqui, ó, gente, é a questão da qualidade nutricional do leite. O leite,
pasteurizado da maneira clássica, ele é muito mais rico nutricionalmente em proteínas e tudo mais do que o HTST e, por consequência, também o HT. Tá? E sem falar ainda dos tais dos semidesnatados, os desnatados, aquilo lá é água pura, gente, não tome aquilo. Eu, sinceramente, assim, eu só tomo leite integral mesmo, tá? E ainda prefiro aquele do tal do barriga mole, eu não sei como é que é chamado aqui em Cuiabá, né? Mas o leite de saquinho, o tradicional leite de saquinho, né? Ele geralmente, tem certas regiões que chamam ele de barriga mole, aquele ali que é o bom, porque ou ele vai ser HTST ou ele vai ser da pasteurização clássica. Prefiram esse tipo de leite, tá? Integral e de pasteurização mais clássica para você ter uma qualidade melhor nutricional, tá? Que quanto à qualidade microbiológica, tá tranquilo, tá? Bom, o que acontece? Às vezes o tempo de prateleira ele é menor, né? Esse é o pulo do gato. Às vezes, pela pasteurização clássica, você elimina, porque a pasteurização ele leva à desinfecção, tá? A desinfecção comercial, tá? Ele não vai levar à esterilização. Então, às vezes, organismos ali, micro-organismos que são degradadores naturais dos alimentos vão estar presentes e vão acabar degradando e diminuindo o tempo de vida de prateleira desses produtos, tá? Bom, a incineração entra na característica do calor seco, tá? Então, o calor seco é aquele bafo, aquele ar seco que invade, né? Qual que é o mecanismo de ação dele? Oxidação dos constituintes celulares. Então, ele leva a uma extrema oxidação desses constituintes. Então, basicamente, o que acontece com os micro-organismos? Eles são queimados, eles são incinerados, tá? Então, para isso, nós temos o forno de Pasteur, que é basicamente ar quente gerado e fica ali, né, colocando em cima ali do material que você quer esterilizar por, no mínimo, 170 graus Celsius por 2 horas, tá? E a chama direta, ou seja, botar fogo, tacar fogo, né? Taca fogo em tudo. Então, olha aí, ó, tá? Olha ali mais ou menos, olha a chama, né? Amarelinha ali na ponta, tá? Esse aqui é um equipamento chamado bico de Bunsen, tá? Então, aqui você tem uma chama produzida, né? E é nessa parte mais amareladinha ali que você consegue fazer, de fato, a incineração do material, tá? Ele é bastante utilizado para alças de platina, que é o que a gente utiliza, alças de inoculação que a gente utiliza para fazer a manipulação dos micro-organismos, tá? Então, olha as altas temperaturas que conseguem chegar aqui, ó, 1540 graus Celsius, consegue chegar o fogo, tá? Naquela chaminha ali. Bom, filtração, como eu falei para vocês, então, basicamente faz uma retenção mecânica, uma contenção mecânica, né? Então, tem que passar por esse filtro aqui, o material, o líquido, né? Esse aqui é um apêndice aqui que a gente coloca para seringas, né? Quando você quer colocar, de repente, vitaminas, aminoácidos essenciais, você pega lá em formato líquido, né? E depois você quer fazer a filtração, a filtragem desse material para reter bactérias e fungos ali, né? Então, olha aí, esse aqui é um exemplo também. Esse é utilizado o sistema de pressão a vácuo, que faz essa sucção aqui, ó, e consegue puxar o material para ele ser filtrado, tá? E temos também os filtro EPA. Filtro EPA, que geralmente está presente em quê? Nesse tipo de equipamento aqui, que chama-se fluxo laminar, que é um equipamento que a gente tem para manipular os micro-organismos aqui dentro, com segurança de até 99% de ar purificado, tá? O ar vai ser sugado aqui, ó, por essas placas que estão aqui atrás, vão ser sugados. Opa, não, vão ser sugados aqui por fora, perdão. Aqui por fora o ar vai ser sugado, vai entrar nesse equipamento aqui, vai ser filtrado por um monte de filtros aqui presente, tá? Então, e depois esse ar vai ser jogado aqui para fora através desse espaço aqui, ó, tá? Ele vai ser ventilado e esse ar que vai vir contra você nessa manipulação, ele é um ar seguro quanto à presença de contaminantes microbiológicos, tá? Bom, baixas temperaturas também já tinha falado para vocês que elas são bacteriostáticas, tá? Então a temperatura de refrigeração ali, ó, em torno de 0 a 7 graus Celsius, ela só interrompe o crescimento microbiano, o crescimento colonial, tá? Ela não mata, lembrando, né? E essa temperatura de refrigeração é a temperatura da geladeira que a gente tem em casa, né? De 0 a 7 graus Celsius. Lembrando que micro-organismos psicotróficos, como boa parte dos fungos, eles conseguem crescer normalmente, naturalmente, nessa faixa aqui de temperatura, tá? E o congelamento, que é abaixo de 0 graus Celsius, tá? Bom, no processo de congelamento, às vezes você pode ter a formação de cristais de água, e esses cristais de água provocarem a lise celular, mas é praticamente insignificante esse procedimento, tá? Bom, ainda sobre baixas temperaturas, você tem o processo de liofilização.
Se vocês lembrarem lá das aulas de ensino médio de vocês, né, nós temos o processo de sublimação, que é o quê? A água passar, por exemplo, né, a água passar direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, esse equipamento aqui, chamado de liofilizador, ele provoca justamente isso. Então, o material, às vezes, ele está... se você quer preservar... Por exemplo, isso aqui é para fabricação de vacinas, né? Vocês lembram lá na história da microbiologia, quando eu contei para vocês, né? O processo de vacinas, às vezes você tem vacinas que são produzidas com os próprios organismos, né? Só que eles foram inativados, eles foram mortos, e aí depois eles são inoculados na gente. Muito provavelmente, a vacina que a gente tiver disponível para o coronavírus vai ser nesse estilo. Vai ser o coronavírus morto, inativado, eu espero, e aí ele vai ser injetado, né, na forma de vacina. Então, para produzir isso, ele vai ser colocado num material líquido, vai ser suspenso, esse vírus morto vai ser suspenso em material líquido, e depois a gente vai fazer, nesse processo aqui de liofilizador, passar a água e esse material direto do estado, você vai fazer uma extrema desidratação, vai retirar toda a água, ficando apenas, inclusive a água que está presente naquela partícula viral, que seja, né? Ela vai ser removida pelo processo de sublimação. E aí vai ficar só o pozinho. Por isso que quando vocês olham, tá? Inclusive a penicilina também, quando vocês olham penicilina que compram na farmácia, né? Ou vacinas, tem algumas vacinas que vem só o pozinho, e aí o que a pessoa faz, a enfermeira faz, ou o veterinário faz quando está vacinando o gado? Ele vai lá e injeta um pouquinho de água. Essa água destilada, né, água purificada, ultra pura, né, você coloca, injeta, faz o líquido para você depois injetar na pessoa, no animal. Né? Para que fazer esse processo? Para você aumentar ainda mais o tempo de prateleira, né, para você não ter que necessariamente armazenar aquele medicamento ou aquela vacina em geladeira ou em freezer. Né? Assim ele consegue ficar à temperatura ambiente, ser transportado e durar aí meses, às vezes até anos eles podem durar. Tá? Bom, alta pressão é mais envolvida aqui na parte de produção de alimentos. Tá? Então são utilizados ali, ó, qual que é o principal mecanismo de ação? Quebra das pontes de sulfeto de proteínas integrais da membrana citoplasmática e de carboidratos. Tá? E são utilizados principalmente para produtos que são termossensíveis, ou seja, que não conseguem resistir a altas temperaturas, tá? Como é boa parte dos sucos de fruta, tá? Esses sucos aí de frutas de caixinha, em geral, eles são, então, são pasteurizados dessa maneira, tá? Através de alta pressão, passando por esses canalículos aqui e tal, recebe alta pressão e você esmaga, digamos assim, a bactéria e ela acaba sendo lisada, tá? Bom, método ainda, dessecação. Tá? Ou a evaporação. Tá? Então, você basicamente interrompe o metabolismo celular pela pura remoção da água. Então, ele vai ser bacteriostático. Tá? Assim como a pressão osmótica. A pressão osmótica você utiliza de quê? Você utiliza de substâncias como sal ou açúcar, que elas também são extremamente higroscópicas, ou seja, elas puxam a água para si, e você leva, tanto na dessecação quanto na pressão osmótica, você leva, então, a plasmólise. Tá? A perda da água e, consequentemente, então, a lise celular. Tá? Olha aqui, esse é o alimento que eu falei para vocês, que é produzido dessa maneira. Isso aqui é carne de sol. Né? Carne de sol, para quem gosta do produto, aquela comida que é uma delícia, a Maria Isabel. Né? Maria Isabel é carne de sol. Né? No Rio Grande do Sul, isso aqui é chamado de charque. Né? Charque, a carne seca. Né? Então, ela é produzida como? Essas partes aqui branquinhas que vocês estão vendo é sal. Foi salgada a carne com sal grosso, né? E foi deixado ali para secar, para ocorrer a evaporação. Então aí você tem dois mecanismos físicos ocorrendo. Você tem a evaporação e você tem a pressão osmótica, tá? Por fim, gente, a radiação. Como que a radiação ela atua no processo físico? Tem duas formas. Nós temos radiações ionizantes e radiações não ionizantes. As radiações ionizantes, nós temos aqui raios gama e raio-x. Então, entra nessa faixa aqui, ó, de comprimento de onda. Tá? Então, aqui já entra um outro tipo de mecanismo físico de ação. Tá? E a radiação ultravioleta, tá, entra nessa faixa aqui de comprimento de onda, sendo que, para ser bactericida, microbicida, aqui, ó, nessa faixa aqui mais ou menos de 200 nanômetros até mais ou menos 300 nanômetros. Cuidado, porque aqui nós temos, olha aqui, ó, 280 até 295 é uma faixa que pega também a faixa de bronzeamento por luz ultravioleta. Então, cuidado, pessoal que faz bronzeamento artificial,
o comprimento de onda que você está recebendo tem que ser acima de 300, por segurança, tá? Porque senão você acaba tendo o poder não bactericida, mas um poder de câncer de pele, basicamente. Então você vai lá para se bronzear e vai sair lá com um câncerzinho de pele. Não é bom, né? Então por isso que um tempo, né, a Anvisa proibia certas máquinas porque elas estavam desreguladas totalmente. E tomem cuidado porque, né, apesar de que haja fiscalização, essas máquinas têm que estar devidamente calibradas e tudo mais para o comprimento de onda ela ser, de fato, transmitido no comprimento ideal para o bronzeamento e não causar nenhum tipo de malefício a você, tá? Bom, basicamente, quais são as características, então, dos raios gama, X ou feixes de elétron de alta energia? Olha ali, o comprimento de onda tem que ser menor que 1 nanômetro, tá? E aí ele vai ser, então, esterilizante, tá? Aqui entra na classificação, então, de esterilizantes, tá? E ele ocorre de que forma? Ele vai provocar a ionização das moléculas de água, tá? Então, você tem lá a molécula de água, né? Você injeta os raios X ou raio gama, vai fazer o quê? Vai produzir os radicais hidroxila, e radicais hidroxila, eu já tinha falado para vocês lá na aula onde eu comentei sobre as formas tóxicas do oxigênio, né? Então, o radical hidroxila é uma das formas tóxicas do oxigênio e que vai agir aonde? Diretamente no DNA, desestabilizando as ligações, tá, entre as bases nitrogenadas. Se você receber muitos golpes de raio X ou de raio gama, né, isso vai levar à morte celular, tá? Vai desestabilizar. Se você levar poucos golpes, você vai levar apenas a mutações celulares. Então, é uma forma, inclusive, de produzir mutantes microbianos. Tá? Essa é uma forma para pesquisa científica, para interesse de pesquisa científica. Mas lembre que eu falei para vocês, dependendo, se as máquinas também, aquelas máquinas de bronzeamento não estiverem calibradas, tá? Essas radiações ali podem levar... Né? Não, perdão, isso é estou confundindo o tema, a bola. Tá? Essas radiações gama e raio-x, por que a gente tem que se proteger quando vai levar essas radiações? Porque dependendo da quantidade que você recebe, vai levar também a mutações celulares não letais, levando a câncer de pele e outros determinados cânceres que podem aparecer também, outras neoplasias que podem aparecer. Tá? Então, que tipo de aplicação que a gente tem pode dar? Para a indústria farmacêutica, odontológica, indústria médica, tá? De materiais que às vezes não podem ser esterilizados pelo calor, seja o calor úmido, seja o calor seco, então são materiais sensíveis, então você tem que esterilizar dessa maneira. Certos produtos alimentícios também, tem muita pesquisa relacionada a isso, né? Mas ela tem pouca aceitação, né, de mercado. Imagina alguém saber que determinado produto alimentício ele foi esterilizado, a carne foi esterilizada através de radiação, raio-x, raio gama. Aí a galera já começa a pirar o cabeção e já começa a imaginar um monte de coisa. Então, até que por um lado assim, de pesquisa científica, foi testado, tem protocolos para isso, mas não tem uma aceitação comercial. Tá? E foi bastante utilizado também para a questão do bioterrorismo, para combater o bioterrorismo. Lembra que eu falei para vocês que tem aquele Bacillus anthracis, que ele era utilizado para colocar nas cartas, né? Colocava o pozinho ali de Bacillus anthracis e a galera abria a carta, cheirava aquilo e daí, né, acabava sendo infectado pelo Bacillus anthracis. Então, para combater esse tipo de situação nos Estados Unidos, lá na época dos anos 2000, 2001, né, logo após o atentado de 11 de setembro, né, você tinha no correio dos Estados Unidos, né, todas as cartas elas eram tratadas, tá, passavam por radiação. Né, radiação, se não me engano, era a radiação gama, que era passada para desestabilizar, para quebrar os possíveis agentes ali patogênicos que tivesse, como o Bacillus anthracis. Tá? Bom, a radiação, última radiação, estamos chegando no final. Radiação não ionizante, né? Nós temos a radiação ultravioleta. Ela age sobre as ligações das bases pirimídicas adjacentes, ou seja, quando você tem dois dímeros aqui, dímeros de timina, tá? Quando tem duas bases nitrogenadas de timina, ela vem aqui e desestabiliza essa ligação. E aí você ocorre, então, a eliminação, o impedimento do funcionamento natural do processo de replicação celular. Tá? Ela é mais eficaz, então, a 260 nanômetros, tá? Nessa faixa aqui, mais ou menos, aqui, que essa é a faixa aqui de esterilização. Né? E ela é bastante utilizada dentro daquele equipamento que eu mostrei para vocês do fluxo laminar. Então, antes de você ligar o fluxo laminar, você pode deixar uns 5 ou 10 minutinhos aquela luz ultravioleta ligada para fazer a esterilização através da luz ultravioleta. Tá? E é isso, galera, basicamente. Então, cuidem, tá? Porque essa aqui é a ligação aqui, que pode levar ao aparecimento do câncer de pele, tá? Se estiver desregulada. Vai ali agir
também nas bases pirimídicas, ali adjacentes de timina, e pode levar, então, à produção de câncer de pele, tá bom? Galera, agradeço. Nos vemos, então, semana que vem, tá? Para fazer aquele plantão de tira dúvidas, tá? E é isso. E espero que ocorra tudo bem aí com vocês e a gente se veja brevemente, tá bom? Um abraço.